Oi, gente! A gente está aqui hoje para gravar o Deck Talk #8. Número do infinito, né? Um número lindo. E não podia ser com uma pessoa diferente do que Ana Arruda, uma mulher que eu admiro muito, que eu tenho a honra de receber para levar a palavra delas até vocês, porque muitas palavras delas já ajudaram na minha viradinha de chave e que toca o coração de quem tiver que tocar. Né? A gente vai falar sobre vibração, que é a frequência para a gente conseguir levar a vida fluida, ser feliz, né? Então eu vou pedir para a Ana se apresentar, falar um pouquinho dela. A Ana tem uma escola de inglês que é incrível, chamada Let It Grow, que é uma escola super humanizada, que eu tive a honra de estudar, que meus filhos estudaram, que inclusive a minha mãe estudou. Então, é verdade, não é? Fala um pouquinho pra gente, todas as gerações. Então, estou muito feliz de estar aqui. Meu nome é Ana Lúcia Arruda. Eu hoje sou diretora do Let It Grow, é uma language school. E é uma escola que eu digo que tem propósito, porque através das minhas experiências, tanto aqui no Brasil quanto no exterior, eu tive essa busca de querer um espaço para a formação de seres humanos, né, através da língua inglesa, mas que eu pudesse trabalhar não só a aquisição do idioma, mas sim o desenvolvimento pleno do ser humano, né? Conversando com a Vivi, porque eu acho que somos amigas, acho não, tenho certeza. E como? A gente sempre chegou à conclusão, ou talvez ela sempre me mostrou, que eu tenho um lado positivo de encarar a vida, independente do que ela traga. E eu conversando com as pessoas, e hoje com um pouquinho mais de maturidade, eu consigo ver que isso foi uma habilidade que eu conseguia adquirir através dos anos. Acredito eu, pela experiência de vida que eu tive com pais maravilhosos. Meus pais eram pessoas muito espiritualizadas e tinham uma bondade muito grande no coração. Linda! Tem que se emocionar mesmo. E através, eu acho que, desse nascimento nesse lar, eu adquiri essa forma de ver a vida. Desculpa. Que é sempre olhar para o que a gente tem e não para o que falta. Desculpa, é que sempre emociona. Não precisa pedir desculpa, não. É isso. Isso é a sensação, é o coração falando. Sim. Então, assim, vamos lá. Teria vários exemplos de vida que eu poderia colocar aqui, mas eu queria falar de um modo geral, porque eu acho que eu vou conseguir transmitir de uma forma mais clara, né, o que eu acho que a gente está aqui para compartilhar com vocês. Eu acredito, eu tenho certeza, né, que nós somos energia, tudo que vivemos, né? Não estou falando só de um corpo físico, eu estou me referindo a tudo que existe no mundo, né? Essa mesa, essa planta, esse jardim lindo, tudo é energia. Então, se a gente pensar até a forma como eu estou me comunicando com vocês, a forma como eu estou me comunicando com a Vivi, eu chego através de uma energia, de uma vibração. A minha voz, o meu tom é uma vibração. Então, se a gente começar a pensar que tudo no mundo ele é energia e vibração, a gente tem que entender que a gente tem a possibilidade de escolher qual é a vibração que a gente quer viver. Eu costumo dizer para os meus filhos, né, e agora para a minha família em geral, tem uns 10 anos, porque lógico que isso é uma habilidade que a gente vai adquirindo com a maturidade. Mas eu falo, nascemos para ser felizes. E eu acredito nisso.
né? Eu me comparo hoje, eu lá no meu ambiente de trabalho, eu costumo trazer para dentro do meu ambiente de trabalho a natureza, né? Como que eu trago essa natureza para mim? Num formato de uma planta, uma flor, porque eu quero sempre lembrar que eu faço parte dela e eu sou a natureza. Então, quando eu lembro disso, me deixa um pouco mais confortável com a questão de nascemos para ser felizes. Porque se você pensa em natureza, a natureza ela é abundância, né? Então, se você tem uma semente, lógico que a gente tem alguns fatores, mas se você tem uma semente e você coloca num solo, ela é a abundância. Ela vai germinar e ela vai crescer e ela vai dar frutos. E por que não nós não conseguimos entender ainda que nós estamos nessa vida para dar frutos, para sermos felizes e sermos abundantes? Então, eu, de acordo com essas vivências de vida, que são muitas, né? Eu consegui entender que eu escolho a frequência que eu vivo. Então, um exemplo prático. Se tem uma situação que possa me trazer um pouco de desconforto, você tem vários sentimentos, né? Nós todos, seres humanos, temos sentimentos. Esses sentimentos, cada um, ele carrega uma onda vibratória. Então, se eu tiver uma situação que ela desperte medo dentro de mim, eu estou escolhendo compactuar com essa vibração de medo. Se eu tenho uma situação que ela me dê raiva, eu estou escolhendo compactuar com essa vibração de raiva. Todas as vibrações, eu não estou falando que uma é melhor que a outra, mas eu acredito que a melhor maneira, e eu já vivi isso na minha realidade, na minha vida, da gente viver em paz e com tranquilidade, é a gente escolher a vibração harmoniosa, que eu acho que é uma vibração que a gente consegue estar aberto, estar protegido e, de uma certa forma, a gente consegue viver sem necessariamente se comparar a ninguém. Porque eu acho que quando a gente tem o julgamento, que também existe no julgamento uma onda vibratória, desculpa, você está buscando para você sentimentos que acabam te colocando numa situação que não é confortável, né? Eu não sou expert, né, no que de repente eu vou falar, eu estou falando aqui por uma vivência, porque eu trabalho com seres humanos. A minha vida inteira eu trabalhei com seres humanos. Eu escolhi trabalhar com seres humanos. E eu posso dizer com propriedade que tem 30 anos que eu trabalho, 30 e poucos anos que eu escolhi trabalhar com seres humanos, e eu tenho muito pouco conflito. Mas eu tenho muito pouco conflito porque eu sou uma pessoa que eu acho que eu fiz essa escolha de vida, que é uma escolha onde eu optei pelo amor. Eu optei em entender que quando o outro vem para mim, da forma que ele vem, e pode ser com um sentimento de insatisfação, com um sentimento de medo, qualquer sentimento que ele venha para mim, e que às vezes possa compactuar que é culpa minha, porque nós somos seres humanos e nós vivemos, né, o tempo todo em sociedade, então isso acontece. Eu consigo entender que aquilo é parte da experiência dele, não da minha. Exatamente. E eu continuo vibrando no que eu acredito, que é no amor, independente do que ele faz para mim. Não foi um exercício que aconteceu de um dia para o outro. Eu acho que é um exercício que a gente adquire essa habilidade com o tempo. Eu digo para você que eu sou muito feliz de ter encontrado esse caminho, porque eu tenho uma experiência prática, 2 filhos,
Meus 2 filhos não moram perto de mim, moram bem longe. Bem longe. E em qualquer situação de doença, em qualquer situação de desequilíbrio, que eu não consigo alcançar eles de uma forma imediata, como qualquer mãe gostaria, seu filho se machuca, você quer estar do lado dele, seu filho está com problema, você quer estar perto. Eu não tenho essa possibilidade, porque leva quase 24 horas para eu chegar perto deles. Eu consegui entender que eu mantendo a minha vibração, eu adquiria essa possibilidade de ter calma, de solucionar e estar perto deles, transmitindo essa calma, mesmo de longe. Então, assim, são vários fatores, né, que me levaram a ter hoje mais esse equilíbrio. Não vou falar que é 100%, porque ninguém é 100%. Ninguém. Mas o que eu digo é que quando qualquer situação me desestrutura, eu automaticamente eu tento olhar para dentro e eu me reestruturo, lembrando que eu escolho para mim ser feliz e ter uma vibração harmoniosa. Então, assim, é algo que eu acho que o mundo precisa, né? Porque não estou aqui eu, de jeito nenhum, para julgar ninguém. Cada um tem o seu tempo de evolução, cada um dá o que pode, né? Então, eu só estou aqui realmente querendo passar uma experiência e um pouquinho de algo que eu sinto que funciona. Então, se funciona para mim, é possível funcionar para todos. Mas a pessoa tem que querer, né? Tem que estar aberta. E ela... Eu acredito que é isso. Eu acho que é a gente poder entender o quanto a vida... Só o fato da gente acordar e poder se levantar, porque muitas pessoas não têm nem essa possibilidade, né? De acordar e levantar. Então, assim, eu me apego nessas pequenas coisas, que são grandes, mas que para muitas pessoas são pequenas, né? Mas eu me apego no fato de que, só o fato de eu poder acordar todo dia, de eu poder caminhar, de eu poder olhar, de eu poder sentir, de eu poder escutar, eu já tenho tanto que quando me falta algo, porque a gente tem, né, nossas frustrações, nós temos sonhos e muitas vezes a gente não consegue alcançá-los no momento que a gente quer, que também tem isso, né? Às vezes a gente acha que é na hora que a gente quer. Tudo na ordem divina e perfeita. É isso aí. Um pouco não, eu acredito que é isso, Vivi. É a gente entender, ninguém vai ficar sentado no sofá esperando as coisas acontecerem, mas é a gente entender e respeitar que realmente está tudo perfeito. Aí tem pessoas que perguntam para mim, mas Ana, como é que você pode falar que está tudo perfeito e o mundo está do jeito que está? E aí eu falo para a pessoa o seguinte, Vivi, isso é a minha experiência, eu faço a minha parte, né? Eu faço a minha parte e eu acredito que se todos fizessem e pensassem dessa maneira, eu não precisaria julgar o outro, nem precisaria apontar dedos que um está certo e o outro está errado. Faça a sua parte. Então é isso que eu faço na minha vida, eu faço a minha parte e eu sigo o meu caminho, entendendo agora o beija-flor que apareceu na minha varanda ontem e anteontem, né? Porque assim, é exatamente isso que eu falo, minha amiga. A história do beija-flor, eu não sei se você já ouviu falar. Tem uma parábola do beija-flor em que ele está pegando fogo na floresta. E aí ele vai com o biquinho dele e vai lá tentar apagar o fogo. E aí o elefante fala para ele, mas beija-flor, você é muito pequeno, você vai morrer queimado. Ele falou, posso até morrer, mas eu vou fazer a minha parte. E aí o elefante começa a pegar com a tromba os outros animais também, e aí eles conseguem apagar o fogo. Então, é através dessa escolha que você falou, que tudo é possível, através do exemplo de alguma forma, né, que a gente consegue ir mudando o nosso entorno. Né? É isso aí. A gente mantendo isso, porque não é fácil. Não. Você chegou aqui e você estava me contando de um aluno que perguntou para você por que você era tão feliz. Eu tô lá na escola, né? E aí eu sou uma diretora com professora no coração, né? Então eu vivo dentro da sala de aula, eu que preparo todas as aulas de hands-on, porque eu amo muito realmente o que eu faço e eu acho que o aprendizado ele vem
ele tem que vir com amor, né? Porque a criança, o adolescente, qualquer ser humano consegue sentir, quando você entra numa sala e ela está preparada com amor, você sente, né? Então o Let It Grow é isso, eu preparo sempre tudo com muito amor, carinho, estou sempre junto de todos. E eu entrei, sempre entro nas salas, eu entrei essa semana, não sei se foi essa semana ou semana passada, foi semana passada. Good morning, e sempre desse meu jeito, brincando e tudo. E aí uma aluna, né, ela estava bem chateada, falando, ai gente, eu não entendo, a Teacher Ana está sempre feliz. Pois é, eu não estou sempre feliz, eu estou sempre buscando a felicidade. Então, eu não tenho por que entrar na sala reclamando de nada. E eu acho que ela sentiu falta, que há anos ela convive comigo, não me vê reclamando de nada. E aí eu, por acaso, nesse dia, eu dei uma aula, uma professora faltou, e aí eu dei uma aula falando sobre colorblinded, que na realidade são pessoas no mundo, que existem muitas, né, que não conseguem ver todas as cores. E aí, por acaso, né, ela estava na aula, e aí eu falei para ela, você está entendendo agora o porquê que eu tento buscar a felicidade o tempo todo? Por causa disso. Tantas pessoas que não têm, e eu tenho tanto, não tem por que eu olhar para o que falta, eu olho para o que eu tenho. E eu tento o que eu não tenho buscar. Então, assim, é exatamente isso, eu acho que é exatamente isso, vou falar novamente, é um hábito que a gente tem que criar, como é o hábito da gente se alimentar todo dia, de fazer a ginástica, de comer saudável, tudo é uma escolha, né? Eu tenho a escolha de comer uma comida considerada saudável e uma comida que tem, de uma certa forma, industrializada. Eu tenho essa escolha. Então, assim, na minha vida, eu escolho a vibração que eu quero manter na minha vida, porque eu sei que eu sou e consigo ter uma vida mais harmoniosa, optando por essa vibração de amor, de paz. É uma vibração que eu digo para você, vamos colocar assim, falando bem prático, né? Quando você, para quem não entende, lógico, né, que tem muita gente que já deve ter esse conhecimento, ou até muito maior do que o meu, para falar de forma científica e técnica. Mas quando você escuta uma música, né, tem músicas que ela tem uma vibração aonde ela consegue tocar você e você chora, você fica triste. E tem músicas que elas têm uma vibração que você consegue ficar pulando, feliz. É isso, né? É a forma como talvez esse cantor conseguiu, né? Ou a pessoa que escreveu a música conseguiu tocar as pessoas. Tem momentos que, lógico, você escolhe ter uma vibração para você realmente descarregar e desabafar. Mas eu acredito que é diferente de você escolher viver nessa vibração. Porque você escolher viver nessa vibração. Com isso aqui, a natureza, gente, ela é de graça. Né? Total. Ela é de graça. O verde é de graça, o céu é de graça, o mar é de graça, o rio é de graça. Então, assim, por que a gente tem a tendência de olhar... Lógico que eu vou entrar aí num ponto que é um pouquinho mais profundo, que é a questão do materialismo, mas eu acho que a gente tem tanta abundância nessa natureza que é nos dada, né? Sim. Que por que não aproveitar dela? Eu falo para as pessoas assim, isso eu aprendi há pouco tempo, mas é uma realidade. Quando você entra numa floresta linda, uma floresta que seja, né? Toda floresta para mim ela é linda. A primeira coisa que você faz é caminhar. Você vai para caminhar e você admira aquela natureza toda que ela é totalmente diversidade. Porque nenhuma árvore é igual a outra, nenhuma folha é igual a outra,
Cada um tem um tronco mais fino, o outro tem um tronco mais grosso, aquela folha ela é mais arredondada, outra folha ela é mais pontuda. E o que você faz, Vivi, quando você entra numa floresta, numa natureza dessa? Primeira coisa, eu peço licença, porque eu sou dessas. Peço licença aos guardiões daquele espaço. E eu sou encantada pela natureza. Então, a primeira coisa que eu faço é me reenergizar, respirar, é olhar a beleza que aquilo ali tem. É pedir à Mãe Terra para que eu me regenerar, na verdade. Receber toda aquela energia de volta para o meu corpo. Né? Como você está falando que a natureza ela é gratuita, né? Isso. A gente pode acordar até, tá tudo certo, aconteceu alguma coisa que você não controla e tal. Se você vai para uma natureza dessa, a sua vibração já muda naturalmente. Mas você nem precisa ir para a natureza. Nem precisa. Porque, também. na realidade, a sua mente... Muda isso. Você pode mudar isso. O que eu quero dizer é o seguinte, quando você entra desculpa te interromper, numa natureza tão linda e rica, né? Que a maioria, muito. Mas você admira. Admiro, sim. Você admira a árvore do jeito que ela é, a flor, por mais exótica, estranha e diferente que ela seja. Sim. Natureza. Aí nós vamos entrar numa multidão. Seres humanos. No meio de seres humanos. A primeira coisa que o ser humano faz, que eu não estou falando que eu nunca fiz, pelo contrário, eu aprendi exatamente porque eu fazia, é julgar. Aquela pessoa é assim, nossa, aquela pessoa está assim. Por quê? Se é tão belo uma floresta com tanta diversidade, por que a gente não pode ver esse belo na diversidade do ser humano? E a gente olha e julga, e a gente acha que ele é isso. Então, assim, é um pouco isso. É um pouco a gente entender que isso de julgar, isso é uma forma de você vibrar. Sim, claro. E essa forma de você vibrar, nesse momento, você... ali naquele mundo que a gente vive em sociedade, a gente tem a opção, sim, de você vibrar no que você está ali falando das pessoas ou de você aceitar e admirar, porque ninguém é igual ao outro. Então é um pouco isso. Eu sei que é assim, é um pouco, às vezes chega a ser um pouco distante, né? Mas é muito próximo porque... É opcional. É possível. É possível, é opcional. Eu talvez tenha tido um pouco mais de facilidade em criar essa forma de lidar com a vida. Exatamente, eu vou voltar. Portanto, que eu aprendi com os meus pais. Sim. Então, eu acredito que é impossível que seja só isso aqui. Né? Exatamente. Não é só isso aqui. Não é só isso. Então, quando eu tento manter essa vibração, é porque eu acredito que existe muito mais que isso aqui. Eu não estou falando de religião, eu estou falando, novamente, de energia, eu estou falando de universo, né? Desse céu maravilhoso que a gente olha e a gente sabe que ele é imenso, cheio de curiosidade, que tem muita coisa que a gente ainda não sabe. E a gente poder entender o quanto a gente tem que respeitar, né? Então, quando a gente também escolhe por ter uma vibração harmoniosa, você também está aceitando o outro, você está respeitando o outro, você está aceitando as situações. Isso. Olha, eu fiquei... isso, né? Com você não deu nem pra gente pra falar muito, gente, porque olha só, é uma escola de vida. Né? E o que eu vou acrescentar aqui do que ela está falando é assim, eu ouvi da minha mestra do Fogo Sagrado, Mônica Oliveira, uma vez, numa live que ela estava fazendo, ela estava conversando com todo mundo, e aí estava pegando fogo na Amazônia, aí tinha uma pessoa com muita raiva, outra... Ela falou assim, gente, peraí, vamos lá. Olha a vibração que vocês estão emanando. Você pode ir lá e salvar os animais e cuidar deles? Uhum. Você pode ir lá apagar o fogo? Então, o que você está fazendo, emanando essa energia para lá, você está atrapalhando. Então, o que você pode fazer? Muda a sua vibração. Começa a se conectar com esse amor,
Começa a se conectar com o que você pode emanar de bom, faz uma meditação, faz o que você quiser, mas dessa forma você não está ajudando. Você está achando que está ajudando, mas não está. Então é uma escolha, a gente realmente, né, todos os dias se olhar. Isso. Porque vem. E escolher. Somos humanos. Isso. Vem. Vem. Vai vir o medo, vai vir a raiva. Vai vir os ciúmes, vai vir o egoísmo. Mas você tem a opção de mudar. Isso Sempre. que é o bom. Se você olhar e você parar, olha, tem um exercício incrível para quem quiser começar a praticar. Que delícia. É o exercício do espelho, tá? Então, por exemplo, quando chega alguém que eu sinto que não está na mesma vibração que a minha, a gente sente, né? Eu simplesmente, eu não entro nessa vibração como? Eu olho para aquela pessoa, eu aceito e eu imagino ela como um espelho. E a primeira coisa que eu faço diante da situação é gratidão por me mostrar o que eu não quero para mim. Então, eu tiro de mim. Se ela veio para me despertar raiva, eu não tenho por que ter raiva de um aprendizado. Se ela veio para me despertar ciúmes, eu não tenho porquê. Então, tudo que me vem, eu uso o espelho e eu uso realmente a palavra gratidão por me mostrar o que eu não quero para mim. Então, assim, ela se tornou uma peça importantíssima para a minha evolução. Então, como eu vou ter raiva, como eu vou ter ciúmes, como eu vou ter qualquer sentimento ruim de uma pessoa que ela me deu a oportunidade de subir um degrau. Então eu agradeço e automaticamente, sabe o que acontece? Essa vibração fica com ela. Porque eu sei, eu aceito o aprendizado, mas eu não devolvo da mesma forma. E isso você não alimenta, não alimento, exatamente. Isso. E isso, engraçado que eu falo e falei a vida inteira sem saber. Para os meus filhos, 2 homens, né? Se bater, não tem por que bater de volta. Sai de perto. Se começar a briga, sai de perto. Então, assim, tem gente que fala assim, poxa, Ana, mas você não vai colocar seu ponto de vista? Eu falo, gente, o meu ponto de vista sou eu. É a forma como eu vou agir. Se eu pegar e querer provar para ela que a minha forma é melhor que a dela, eu já estou entrando na vibração dela. Eu não sou melhor que ela, nem que ninguém. Eu só escolhi ser assim. Se a pessoa quer compactuar com essa energia, eu fico muito feliz, porque ela vai ser acolhida. E ela vai ser mais uma. Se ela não quer, é opção, eu respeito. Porque é isso. Tem pessoas que eu até vejo assim, elas não têm condição de compactuar ou estar nessa vibração, porque elas não têm isso para dar. Aí a gente vai falar muito além, né? A gente vai falar das crenças, do que essa pessoa teve, o que essa pessoa recebeu, como é que ela vai te dar. Ela tem que fazer um exercício de autoconhecimento tão grande para ela te dar o que ela não tem. Então, como é que você vai ter raiva de uma pessoa que ela não pode te dar o que ela não recebeu? Se você tem tanta clareza disso, né? Isso, porque dá pra gente ter clareza, dá pra perceber. Dá. Né? Mas eu acho que não é nem perceber, ou viver. Eu, às vezes, nem conheço a pessoa. Você sente. Eu entendo, eu aceito. Eu não preciso saber da história da pessoa, porque tem gente que vem e, às vezes, eu não conheço. Mas eu aceito, porque quem sou eu para julgar? Que ela podia ter feito isso comigo. Outra coisa que eu acho bem bacana, né? Isso até eu conversei com uma amiga mês passado. E ela falou assim, poxa, mas eu fico chateada porque eu fiz aquilo por ele e ele nunca fez nada por mim. Eu falei, mas vem cá, tiveram outras pessoas que fizeram alguma coisa por você? Então, outra forma da gente conseguir entrar nessa vibração harmoniosa. Tudo é um ciclo. Não é porque eu vou fazer para a Vivi que a Vivi vai fazer para mim. Eu vou fazer, desprende, desapega. Eu estou fazendo
sem esperar. Tudo isso é um entendimento que com certeza vai depender de prática e de você aceitar. Dá, gente, sem esperar de volta. Sim. É difícil no início? Pode ser, porque às vezes você está habituado a dar e achar que aquela mesma pessoa tem que estar de volta. Não, a pessoa, ela às vezes não está preparada para isso, mas ela precisa receber. E aí tem uma outra que está preparada e que vai te dar, porque a vida, se você começar a reparar, é um ciclo, e esse ciclo ele se completa e ele acontece. Exato. Só que a gente não para olhar nisso, a gente para olhar outras coisas. Então, assim, eu acho que E cada um precisa de alguma coisa, isso. né? Assim, vou falar, você pra mim é uma das pessoas mais generosas que eu conheço na minha vida. De verdade, do fundo do meu coração. E quantas vezes eu já fui acolhida, né? E quantas vezes você me impulsionou. E você não fez isso esperando nada de mim. Você fez isso porque essa é você. Né? Então, quando eu vejo lá na sua escola você colocando as crianças desde pequenininhas para lavar a sua louça, para cuidar das suas coisinhas, para arrumar o seu almoço, o jeito como você ensina eles a serem seres humanos, a se cuidarem, né? Então, assim, que o universo permita que muitas pessoas sejam como você e vibrem nesse amor que você vibra. Porque tudo que a gente precisa no planeta, gente, é de amor. Muito amor. Tudo que a gente precisa no planeta é dessa vibração positiva. Tudo que a gente precisa no planeta, ela não gosta não, mas é de seres de luz como ela. Assim é. Então, assim, eu vou terminar dando um abraço muito apertado, porque eu amo profundamente esse ser. Muito feliz. Obrigada por você ser quem você é. Obrigada a você. Obrigada, tá? Gratidão mesmo. Beijo. Beijo, gente.